Olá você, bom dia. Então na aula de hoje, 18/5/2020, segunda-feira, a gente inicia a aula de matemática, tá? O nosso tema trabalhado hoje, reta numérica, tá? O que é reta numérica? Reta numérica é uma reta numerada usada geralmente para medir distâncias, tá? Então o tema principal da aula de hoje, retas numéricas, e aí nos exercícios a gente vai estar elaborando algumas questões para passar para vocês sobre reta numérica, tá? Todos os números reais podem ser localizados nessa reta, embora quase nunca haja necessidade de fazer isso, tá? Um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é a nossa régua. Tem até aqui, ó, um exemplo, né? Ó, ela tem um ponto de origem, que é o 0, e ela vai no sentido positivo. Aqui essa minha régua de até 30 centímetros, tá? Essa régua ela pode ser utilizada para desenhar retas ou linhas, ou pode medir comprimento. Repare que as réguas elas são partes de uma reta que se recebe alguns números positivos, geralmente que vão de 0 a 20, de 0 a 30, né, de 0 a 50 e 1 metro, e assim vai. Tá? Então, as retas elas são feitas, né, para medir. E a principal que a gente utiliza aqui é a régua, né? Então tá. Nós temos o nosso livro, página aqui 24 e página 25. Página 24 e página 25. Eu vou deixar depois certinho para vocês as páginas, tá? Então aqui na página 24, né, nós temos o exercício aqui, né, que ele está dizendo assim, ó: de acordo com o IBGE, os 3 pontos mais elevados do Brasil são o Pico da Neblina, Pico 31 de Março e o Pico da Bandeira. A altitude de cada um deles é, respectivamente, 2.995 metros, 2.974 metros e 2.891 metros. Certo? São os 3 picos, né? Ó, Neblina, 31 de Março e Pico da Bandeira. Na letra A, ele diz assim, ó: de acordo com as informações acima, complete ordenadamente as altitudes da menor para a maior. Então, do menor para o maior. Então, quer dizer, nós temos aqui um símbolozinho que está dizendo que esse número aqui é menor do que esse. Então, quer dizer, por exemplo, aqui quem que é o menor? 2.891 é o menor deles, que é o Pico da Bandeira, né? Com 2.891 metros de altitude. Então, quer dizer que 2.891 é menor, ó, menor que. Então, esse símbolo representa menor que. Então, quem vem aqui? Qual é o valor que é maior do que 2.891? Aí a gente vai olhar lá. Nós tínhamos um com 2.995, outro com 2.974 e outro com 2.891. Então, o maior do que esse, lembrando que nós estamos em uma sequência, né? Nós temos aqui 3 casas, os 3 picos para a gente colocar aqui. O primeiro eu coloquei, que é 2.891. O próximo, 2.974. 2.974. 2.974 é menor, olha o símbolo, ó, menor que 2.995. Aqui eu segui uma ordem, ó,
que é o que representam as retas, né? Nós podemos observar que na nossa régua aqui, ó, né, na nossa régua aqui, ele foi para o lado positivo, ele foi acrescentando, ó. Eu tinha 0, andei 1 centímetro. Geralmente a nossa reta aqui, ela anda de centímetros em centímetro, né? E aqui é meio padronizado. Mas nós temos ainda também exercícios que não é tão padronizado. Por exemplo, olha só essa questão. Aí depois vocês têm ainda na letra A, aqui vocês estão dizendo assim, ó, nome do ponto, né? O nome do ponto, você vai colocar aqui, quem que era esse ponto aqui? Né? Quem é esse? Quem é esse? Lá está especificado, ó. 31 de março, não, ó, Pico da Neblina, 31 de março e da bandeira. A altitude de cada um deles é respectivamente na sequência, ó. O da Neblina tem 2.995 metros de altitude, é o mais alto. Depois, Pico 31 de março, 2.974. E o da bandeira com 2.891 metros de altitude. E aí aqui você vai colocar na mesma sequência. Quem que é esse? Quem é esse? Quem é esse? E vai colocar aqui embaixo, tá? Na letra B, está dizendo assim, ó. Complete a reta numérica que indica as altitudes dos pontos mais elevados do Brasil. Né? Aí aqui nós temos a nossa reta numérica. Nós temos aqui uma sequência que é composta das retas numéricas. Né? Começa com o ponto de origem, 2.880 metros, né? Quem que vem na sequência? Qual que é o pico que está aqui nesse ponto vermelho? Nós podemos olhar no exercício anterior, na letra A, ó. Olha só. Nós podemos, é só observar para frente, ó. Aqui eu tinha 2.880. Aí nós temos uma sequência que nós não temos valores e aqui já aparece um outro valor, ó, de 2.940. Então, qual é o valor que representa isso aqui? Qual é o pico? Ó, complete a reta numérica que indica as altitudes dos pontos mais elevados do Brasil. Né? Aí começou em 2.880. O próximo seria 2.891. Qual é o nome desse pico aqui? Né? Não é necessário no livro de vocês escrever igual o professor escreveu aqui, ó, tá? Não tem necessidade, você só vai colocar o nome do pico, igual foi feito aqui com o pico da Neblina, ó. Né, ó, só tem 2 para vocês colocar o nome. Observe a reta e coloca os nomes. 2. Aqui, marque com lápis vermelho, tá? Os seguintes números na reta numérica. Aqui nós começamos com 200 mil. Tá? E aí aqui em cima, ó, nós possuímos, ou temos, alguns números que vamos colocar aqui nessa reta numérica nossa em ordem. Para vocês verem, ela começa em 200 mil e termina em 800 mil. E aí a gente vai colocar, quem vem depois do 200 mil nesses números aqui acima? O 250 mil. Então aqui logo seria 250 mil. Tá? Podemos observar que de 200 mil, ele teve um intervalo e já pulou para 250 mil. Então, podemos observar que essa reta, ela está andando de 50 em 50. Não, eu saí no ponto 200 mil. O próximo ponto seria 250 mil. Então, logo, a nossa reta numérica, ela está andando de 50 em 50, tá? Então,
Então tem que observar muito isso, porque algumas retas, na hora de você fazer o exercício, elas pedem esses intervalos. E se você não estiver observando, você acaba errando. Tá? Então esse aqui é os exercícios do livro. Vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá?